você souber isso, consegue viver com prosperidade. Então, entrando especificamente no conteúdo, como eu falei, considere que atingir os seus objetivos te leva a um estado de felicidade, a um estado de grandeza, podemos dizer assim, a um estado de prosperidade. Então, atingir objetivos na nossa vida quererá dizer que você se sente próspero, porque a prosperidade é assentada em 4 pilares, que é o pilar da prosperidade pessoal, do financeiro, do familiar, do social. Prosperidade é um grupo de pilares que sustentam um estado mental de espírito. E quando você atinge objetivos, você tem essa sensação de ser uma pessoa definitivamente próspera. Então, atingir o sucesso, atingir o êxito, o resultado daquilo que você espera com relevância, significa dizer que você atingiu a sua prosperidade naquele ponto específico, que isso poderia ser incluído num dos seus pilares da prosperidade. Então, quando você atinge objetivos, o que acontece na sua mente? Você cria uma informação recorrente, fundamentalmente quando são vários objetivos alcançados, você cria na sua mente uma informação recorrente de capacitação. Ou seja, é um caminho neurológico que nós chamamos. Um percurso neurológico de fixação de uma informação de capacitação. Mas é isso mesmo. Uma informação que é criada num caminho neurológico de capacitação. Isso faz com que, quando seja algo repetido nas suas vidas, a sua vida, né? Cada um tem a sua, você tem uma informação repetida que acaba por marcar um posicionamento, criar uma crença de capacitação. Então, eu pergunto, é importante você conseguir atingir os seus objetivos para que, na sequência, você faça esse caminho neurológico, mental, criando uma crença de capacitação? Porque crença de capacitação é uma crença possibilitadora, uma crença que te impulsiona, uma crença que te leva adiante. Então, temos que concordar que sim. Na sequência, primeiro, concretizar objetivos te traz prosperidade. A repetição da concretização dos seus objetivos, a concretização dessa prosperidade pessoal, na sequência da repetição, cria um caminho neurológico, uma crença possibilitadora de que você é capaz de capacitação. Uma vez dito isso, você vai entender por que da importância da live de hoje. Porque eu estou falando um caminho, né? Posso chamar de atalho, né? Para que você consiga atingir o ponto final, que é a prosperidade. Então, é um atalho, é um caminho, é um ponto importante? Que é exatamente você criar informações mentais que facilitem o acesso a essa prosperidade. Então, dentro dos pontos que eu apontei aqui como situações importantes, eu colocaria para você a seguinte pergunta. Se eu tiver um atalho para que você atinja com facilidade os seus objetivos, você responderia que é ou não é uma mais-valia para você. É importante, depois de tudo que nós falamos, é importante você conhecer esse atalho? É importante você saber um caminho rápido de acesso? Eu diria até um dos caminhos rápidos de acesso, desculpa, a essa prosperidade, a essa concretização dos seus objetivos? Sim, né? Suponho eu que você vai responder isso. Agora, isso não é propriamente uma questão de fazer magia, certo? Não é algo que eu vim para aqui falar como se fosse alguma coisa que eu tenho inventado. Esse caminho, esse percurso reduzido, esse encurtamento de caminho, né, o atalho, como eu falei, ela tem um fundamento. Tem um fundamento com base na programação neurolinguística, com base até na neurociência, que é a percepção do funcionamento da mente humana, né, para que você consiga perceber de maneira mais clara qual é o seu objetivo. Então,
como eu disse, isso não é de fato algo que seja uma pura invenção, é uma questão de assunto respaldado com base na ciência. E por que eu considerei isso um atalho? Né? Considerando que, de fato, se o nosso inconsciente precisa de uma informação clara de qual é o seu objetivo, para que você consiga ter um apoio da sua área mental consciente, mas não só, também da sua área inconsciente, e vamos levar em consideração que nós temos aqui em 100% de capacidade mental, né? Nós temos 5% da área consciente e 95% da área inconsciente. Então, se você tiver o apoio das duas áreas mentais, consciente e inconsciente, dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo, obviamente, você vai ter uma massa cinzenta maior, um maior volume de impulsão, né? De impulso de empurrar você à concretização desse objetivo. Então, por que eu resolvi falar sobre essa questão? Porque eu estou criando para você uma informação de um atalho que leva você a ter uma boa formulação do seu objetivo. Você tendo uma boa formulação de um objetivo, você consegue aliar a sua parte consciente e inconsciente, a sua parte mental, de ação consciente e inconsciente, rumo de encontro ao seu objetivo. Eu até coloco aqui alguns exemplos. Né? Se você for pegar grandes exemplos, né? E eu gosto muito de utilizar o nome do Cristiano Ronaldo, na área do desporto, né? O Steve Jobs, por exemplo, na área do empreendedorismo. Posso falar o Tony Robbins, como fala, na área do desenvolvimento pessoal. Todas essas pessoas, elas têm muito claro na mente delas onde elas estão, aonde elas querem chegar, como tem que ser feito, o que é preciso fazer, com quem fazer, quando fazer. Ou seja, toda essa informação do objetivo principal, em todas as pessoas de sucesso, você vai observar que todas elas têm um comportamento padrão de clareza, de especificação, de direcionamento do seu objetivo. Todas elas sabem exatamente o ponto onde elas estão, sabem exatamente o ponto onde elas querem chegar. E esse percurso, impulsionado pela mente consciente e inconsciente, leva um respaldo de informações que especificam detalhadamente tudo aquilo que você deseja e que vai construir esse percurso. É como se você tivesse uma ponte que está num ponto, quer chegar no outro ponto, você precisa construir essa ponte, e quanto mais reforçada for essa ponte, quanto mais bem montada for essa ponte, com mais segurança, com mais certeza, você chega ao seu objetivo final. Então é importante você montar aqui os pauzinhos que vão montar essa ponte de um ponto A ao ponto B, para que você tenha uma travessia, um caminho com segurança. E aí, que pauzinhos são esses? Não é? Que montagem de ponte é essa que vai te levar do ponto A ao ponto B, para que você consiga perceber de fato de que está no caminho certo e que está encurtando o seu caminho para atingir o seu objetivo. E atingindo o objetivo, reforça a informação inicial da nossa live, você atinge um estado de prosperidade. Por isso, se você souber isso, você consegue viver em prosperidade. E o isso especificamente é exatamente essa formulação ideal dos seus objetivos, para que, de fato, a sua mente, né, nos seus dois montinhos, né, um montinho e um montão até, que é a parte consciente e o inconsciente, 5%, 95%, trabalhe no acesso ou no caminhar ou no impulsionamento desse objetivo final. Mas acontece que quando a gente fala em criar critérios, quando a gente fala de especificar normas, não é? Quando a gente fala de ser organizado,
o que vem logo à cabeça? Que é difícil, que demanda muito tempo, que eu não tenho vida para essas coisas. E nessa sequência de objeções que você coloca para atingir o seu objetivo, obviamente o que acontece? Você compromete o seu resultado. Então entenda, todas essas objeções que nós criamos para que nós cheguemos aos nossos objetivos demanda esforço. Não há na vida nada que caia do céu. Então, se você entender esse preceito básico da vida, você já vai entender que se você está no ponto A e quer chegar no ponto B, você tem pelo menos o percurso. E o percurso exige algum esforço. Você não é transportado telepaticamente do ponto A para o ponto B. Né? Teletransporte ainda não é a nossa especialidade no ano 2020. Então, se você está no ponto A e quer chegar no ponto B, vai exigir de você algum esforço. Então, se você pensar que isso é um problema, vai virar um problema para você. E se você olhar para isso como um desafio, você vai ser desafiado a atravessar essa ponte, a construir essa ponte, entendendo que isso vai demandar esforço, entendendo que isso vai demandar dor. E eu ponho dor entre aspas. Né? Então, é normal você encarar que isso vai trazer de você um certo comprometimento, um certo exercício mental, mas é uma questão de treinamento. Eu estou aqui, 7h37 da manhã, todos os dias, é um desafio. Não tem dúvida nenhuma que eu vou estar presente todos esses dias. E eu funciono bem com a história do desafio. Não é? Embora esse desafio vai me demandar dor. Claro que dor entre aspas, não é? Dor no sentido de que é uma situação nova, não estou habituado, as pessoas não estão habituadas, eu tenho que me levantar mais cedo para cumprir aquilo que é o meu objetivo. Então, se você entender que isso não é um problema e que será um desafio, isso vai fluir com mais facilidade. Então, entenda que quando eu falo, tem que ser organizado. Ai, Maurício, ser organizado, isso vai me dar trabalho, isso vai me dar... Sabe o que é isso? É sair da zona de conforto. Então, acontecem objeções, acontecem dificuldades, claro que sim, mas só saindo da sua zona de conforto que você expande essa própria zona. É que você cresce. Sair da zona de conforto significa crescimento. A zona de conforto deixa você, como o próprio nome diz, confortável, numa zona em que você não vai demandar os tais esforços. Você está ali fazendo a sua rotinazinha simples, protegida pelas paredes da sua zona de conforto. Mas o que acontece? Você não cresce, você não evolui. E por não evoluir, por não crescer, você permanece sempre naquele degrau. E não é isso que você quer. Eu falo muitas vezes que o que te trouxe até esse nível não é o que vai te levar até o próximo nível. Então é importante que você expanda a sua zona de conforto? É. Isso traz dor. Repara que eu falo sempre entre aspas. Não é uma dor física. Poderá até ser uma dor física, se exigir de você um comprometimento maior da sua área física, da sua parte física. Mas nem é esse o caso. Mas existe uma outra frase que é padrão nessa situação. E que justifica qualquer objeção, que justifica qualquer sacrifício. Para você atingir o seu objetivo, vai ter essa dor. Lá no final, o que acontece? A dor passa. E o resultado fica. Então, é mais do que razão suficiente de entender duas coisas. Primeiro, objeções acontecem, é normal, porque você está expandindo a sua zona de conforto. Sair da sua zona de conforto demanda esforço, demanda dor. E entender que essa dor, no fim, quando você atingir o seu objetivo, ela passa, mas a concretização fica, o seu resultado fica, já por si só quebra todas essas objeções. É importante ter ação, buscar esse resultado. Nós estamos falando em prosperidade, estamos falando em boa formulação de objetivos, para que você tenha uma maior frequência de resultados positivos, criando um caminho neurológico de capacitação, alimentando a sua crença possibilitadora de que você é capaz, certo?
Ok, Maurício, entendi tudo, está tudo muito claro. Até que se não estiver claro, você pode botar suas mensagens aí na sua área de comentários e eu respondo. Mas tem um detalhe, ainda não falou sobre esse atalho. Como é que é esse atalho? Né? Existe uma forma certa e uma forma errada de você fazer esse atalho. A forma errada é você criar o seu objetivo e não definir, não ser nada específico. Eu vou dar um exemplo. O meu objetivo é emagrecer. Ok. O meu objetivo é correr uma maratona. Tá tudo bem. O meu objetivo é ter um salário maior. Tá tudo bem. Entenda que essa é uma forma simples, incompleta, e eu diria que é uma forma errada de você atingir um objetivo, porque não há especificação naquilo que você deseja. Correr uma maratona é relativo, porque eu posso correr 1 quilômetro e achar que isso é uma maratona. E o meu inconsciente, o meu consciente, e fundamentalmente até o inconsciente que está ali para me proteger, vai dizer assim, não, Maurício, você quer correr uma maratona, é 1 quilômetro. Você correu? Correu. Então está tudo bem. Então, se ele fizer você procrastinar o resto dos quilômetros, é porque você não definiu essa informação para ele. E ele entende que correr 1 quilômetro é o suficiente. Da mesma forma como você programa aumentar o seu salário. Aí você programa aumentar o seu salário e de repente você ganha 1 euro a mais no seu salário. 1 euro é mais do que zero? É. O seu inconsciente, como tem uma informação de aumento de salário, mas não está específico, ele vai entender que está tudo bem. E vai poupar todos os esforços necessários para que você realmente aumente o seu salário. E o que aconteceu? O seu inconsciente é contra você? Trabalha contra você? Não. Ele não está informado sobre a especificidade do seu desejo, do seu objeto de desejo, do seu ponto B. Certo? E poderia reforçar essa informação no emagrecimento também. Eu quero emagrecer. Aí você vai, entra no ginásio, perde 1 quilo, você vai subir na balança e vai ver que você diminuiu 1 quilo, você emagreceu. O seu inconsciente entende que a sua missão está cumprida. Conscientemente, você até queria emagrecer 10. Mas inconscientemente, 95% do seu cérebro entende que você apenas queria emagrecer. Assim como ele entende que 1 quilo a menos é emagrecimento. Para te poupar, ele vai usar de todos os recursos, fazendo com que você procrastine a sua frequência para obter o seu resultado. Então, é importante você passar uma informação relevante, e essa é exatamente a forma errada. É não dar essa informação. E a forma certa, qual seria? É exatamente você trazer a informação o mais claro possível, o mais específico possível em relação ao seu objeto de desejo. Porque entendeu quando eu expliquei a forma errada, que conscientemente você deseja uma coisa e que inconscientemente ele, para te proteger, vai produzir um efeito contrário, vai co-criar uma realidade negativa, contrária àquilo que você deseja? É normal que isso aconteça. Então, a forma certa é você passar essa informação extremamente específica para aquilo que você deseja. Então, você precisa saber como. Eu vou emagrecer. Eu quero emagrecer. Como? Eu vou me matricular no ginásio. Qual ginásio? Eu vou matricular no ginásio do Zezinho, que é aqui na esquina, perto da minha casa. E aí? Você vai fazer o que especificamente? Você vai lá para... Tem uma área de alimentação, você vai se matricular no ginásio para comer uma comida dietética? Você vai fazer ginástica? Você vai fazer musculação? Você vai fazer levantamento de peso? O que você vai fazer? Eu vou me matricular no ginásio do Zezinho, que é aqui à frente da minha casa, para fazer exercício aeróbico para queimar a massa gorda. Certo? Então eu estou sendo específico naquilo que eu desejo. Eu estou criando uma história para minha mente inconsciente, para que ela não me bloqueie no início, achando que está tudo concluído.
E outra coisa, quando você diz, lembra que eu falei da questão do eu quero emagrecer? Você precisa incluir nessa informação tudo que é mensurável, tudo que tenha valor, valor numerário. Eu quero ganhar um aumento de X%, 10%, 20%. Você está colocando um número, está sendo específico. Eu quero emagrecer 10 quilos, 5 quilos, ou quero engordar, né, dependendo da situação física de cada um, ou dos objetivos, ou quero ganhar massa, na especificação você pode dizer, quero perder massa, emagrecer da massa gorda e apanhar mais volume na massa magra, não é? Ficar mais forte muscularmente. Mas quanto são 2 quilos, 10 quilos que você quer diminuir? Na questão da maratona, eu vou correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Quanto? O quanto é tornar mensurável o seu objetivo. E você está trazendo especificação. Você está trazendo informação acessória ao seu inconsciente, para que ele, mais uma vez, não te bloqueie quando ele atinge um a mais ou um a menos. Né? Falei da maratona, falei do peso, falei do aumento do salário, tudo isso você pode botar quanto. E poderia falar tudo, um monte de exemplos. Estou colocando aqui 3 exemplos para você, dentro de tudo aquilo que é programável, em termos de boa formulação. Estou usando 3 exemplos para mostrar a você que todos eles são aplicados, tudo isso. Eu falei no como e falei no quanto. Mas é importante você entender para você próprio de que o seu objetivo é algo possível de ser concretizado. Eu posso criar uma maratona de 100 quilômetros hoje? Posso. Eu posso, na minha cabeça, falar, quero correr 100 quilômetros? Posso. Posso botar na minha cabeça, quero correr 10 milhões de quilômetros? Posso. Não é viável. Não é possível. Por quê? Primeiro, que eu não sou um maratonista. Segundo, que eu não estou treinado. Terceiro, que não é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, se eu quiser correr algo que eu não acredito que seja capaz, aquilo não é algo possível na minha mente, mesmo que você seja claro em relação aos seus objetivos, para te proteger, ela vai eliminar essa informação. A mente inconsciente, fundamentalmente. Tá? E o consciente vai pela lógica. Não é? Você vai ver logo que você não está preparado para isso. Então, eu falei em quando, perdão, eu falei em como, eu falei em quanto, e falei no fato de você entender que aquilo é algo que é possível de acontecer. Então, ao criar um objetivo, esse objetivo tem que estar de acordo com aquilo que você entende que é uma capacidade sua. Porque senão o que acontece? Criar é fácil, é mente. Mas é preciso você sentir. Aí nós estamos falando de, quando eu falo sentir, eu meto a mão no coração, tem que ser verdade. Então, o processo de cocriação, ele acontece quando você pensa, mas não só. Porque senão eu vou pensar, quero um carro, quero um carro, quero um carro, quero um carro. Opa, tem que ser um carro na minha garagem. Não é assim. Você tem que acreditar que você é possível. Independentemente de qualquer condição que aconteça, aquilo é viável. Então, boa formulação de objetivo tem que incluir o quesito, o ponto de ser algo alcançável, algo que seja possível você fazer. Ok, Maurício, já me disse 3, pode dizer mais uma? Eu estou gostando da conversa. Posso? Tem que ser algo que faça diferença para você. Tem que ser algo que traga resultado relevante para você. Por quê? Porque quando você tem algo relevante que você vai buscar, você entende que está motivado. Você vai fazer aquilo por um propósito de transformação. Quando você entende que o seu objetivo é relevante na sua vida, é uma informação acessória que vai buscar no seu inconsciente uma razão para que você se sinta motivado para você concretizar aquele objetivo. No fundo, é você buscar o que eu ganho com aquilo ou o que eu perco se eu não atingir. Então, é ter relevância de fato. A palavra certa é ter relevância.
Então, entenda que o seu objetivo, para além de tudo isso que eu já disse até aqui, deve ser algo que seja transformador, que seja motivador para que você faça o percurso do ponto A ao ponto B. Que você se dê o trabalho, supere as objeções, sinta a dor com prazer, porque no final a dor passa e o resultado fica. Certo? Entenda que eu vou recapitular aqui, eu falei do como. Primeira pergunta que você tem que fazer, como você vai fazer, em termos de especificação, né, de ser o mais específico possível. Quanto, se for a quantidade, né, se você estiver falando em dinheiro, quanto dinheiro, peso, quanto do peso, né, quantos quilômetros. É importante você definir que aquilo é algo possível mentalmente e que sentimentalmente você acredita que seja possível, e aquilo, um outro ponto, é fazer toda a diferença na sua vida, é ter relevância. Além disso, uma coisa fundamental, todas elas são fundamentais, mas eu até dou uma ênfase, põe um asterisco maior nisso, que é a questão do quando. É você temporizar, agendar o seu objeto de desejo. Porque o que acontece? Quando você não marca, não vira um compromisso. Ricardo, eu vou passar aí na sua casa. Vou passar na casa do Ricardo. Mas eu não marquei hora. Então isso... Vou passar quando? Qual é a minha tendência? É empurrar com a barriga. Fica aquela coisa de politicamente correto, socialmente correto. Né? Vou passar. Eu passo lá. Mas se você mentalmente, e quando eu falo mentalmente, o consciente é algo que você consegue controlar, porque você raciocina em cima do consciente. Mas o inconsciente, volto a dizer, são 95%, ele vai fazer o que está determinado, o que está programado. Por quê? Porque ele te detesta? Não, porque ele te protege. Então, se você fala, vou passar lá, qual é a sua tendência? O inconsciente é te manter sempre na sua zona de conforto. E a sua zona de conforto é não ter trabalho, é não ter esforço. Então, vou passar lá, não tem data definida. E quando você não tem data, não tem compromisso. Então, eu vou começar o ginásio, fazer ginástica lá na academia do Zezinho? Sim. Quando? Eu já disse que vai ser fazer ginástica, já disse que vai ser exercício aeróbico, já disse que é para diminuir peso, já disse que é para diminuir 10 quilos. Eu estou sendo específico em tudo. Mas falta uma coisa importantíssima. Quando? Eu posso ter tudo claro, mas se eu não marcar data, eu não tenho compromisso. E aí o ato de empurrar com a barriga é uma frequente. E as pessoas depois perguntam, não entendo, eu tenho os meus objetivos todos guardados num saquinho, não consigo concretizar nenhum. Porque você não define um prazo para as coisas acontecerem. Hoje foi programado uma live às 7h37. Eu fui específico? Fui. Aliás, mais específico, quebrando um padrão das 7h30. Podia ter dito 7h30? Podia. Eu quebrei um padrão, botei 7h37. Então, eu especifiquei ao detalhe do minuto, não que aconteça diferente quando eu ponho 7h30, porque se eu ponho 7h30 é 7h30, eu botei 7h37 até para quebrar um padrão na sua cabeça. Houve ali um comprometimento, houve data e hora marcada. Foi marcado para hoje, dia 15, segunda-feira, às 7h37. Assim como à noite, às 22h07. Vou ter outra live onde você está comprometido comigo. Nós vamos falar sobre outro assunto. Então, e assuntos relacionados aos obstáculos, às dificuldades. Lembra disso, né? Primeiro estamos falando de despertar da prosperidade. E isso faz todo sentido. Despertar da prosperidade é você chegar a um objetivo, a um ponto comum, a um ponto de desejo daquilo que é da sua meta, o seu objetivo, deixando clara a informação. Só isso? Já acabou? Não, o pior que não acabou. É que eu ainda tenho mais algumas dicas, eu até digo quando já falei, eu tenho mais 2 dicas importantes para que você torne o seu objetivo, torne o seu objeto de desejo o mais claro possível. Uma delas, falei que são 2. A primeira é quando você coloca o seu objetivo na primeira pessoa. Como assim? Eu estou entendendo. Eu vou fazer ginástica. E para aí. Como assim? É porque eu não estou dependendo de mais ninguém. Então, o meu objetivo ele tem que ser criado com base em mim. E não na dependência do tempo ou de outras pessoas. Porque imagina, eu falei do ginásio, né? Da academia de ginástica. Eu marquei até data. Mas
Coloquei lá no final, se o meu primo for comigo, ou se o Manuel, o Joaquim, que eu falei com o Manuel, de começar na segunda-feira. Se ele começar na segunda-feira, eu começo com ele. Entenda que quando você coloca, se o Manuel começar, tá? Tô botando mãos aqui para cima, se qualquer pessoa, você atribui a sua função, meu irmão, eu vou marcar com meu irmão. Marquei com meu irmão, na segunda-feira eu começo o ginásio. Aí o seu irmão não vai, e aí você não vai. E há uma quebra na sua proposta de sair do ponto A para chegar no ponto B. Porque você criou uma meta com base, ou seja, você entregou o seu resultado na mão de outra pessoa. Você tem que ter o domínio da situação. Se você quer ir do ponto A ao ponto B, você vai do ponto A ao ponto B. Se você depender de terceiro, você está entregando a possibilidade de sucesso na mão de outra pessoa. E você só vai obter sucesso se a outra pessoa quiser. Porque se ela não quiser ir ao ginásio, você não vai chegar lá. Entende? E você vai ficar adiando. Porque você já deu essa informação para o seu inconsciente. E como o seu inconsciente é literal, se tem lá a informação programada de que você vai, se o seu irmão for, se o seu irmão não for, ele, opa, Maurício, espera aí, existe um plano, existe um programa. Você disse que o seu irmão iria, se você não, o seu irmão não foi, é melhor você não ir. Segura na zona de conforto. Segura na zona de conforto. Zona de conforto, você não cresce, não expande. E expansão traz dor. A dor no final passa e o resultado fica. Eu falei em duas, disse agora uma, eu vou finalizar com essa última, que é exatamente fazer sempre o seu propósito, a sua proposta, o seu propósito, a sua aposta no positivo. Eu quero emagrecer. Não é eu não vou engordar. Bom, gente, concluindo, é exatamente fazer uma boa formulação de objetivos. É você dar a sua informação do seu objetivo, incluindo o como, né? O quanto, se é possível ou não, se é relevante ou não para você, quando, né? Fazer isso no pessoal e trazer sempre no positivo. Fazer no positivo por exemplo, eu quero emagrecer. Isso está no positivo. E não é programar, eu não quero engordar. Não, eu não quero engordar. Por quê? Quando você faz no negativo, o não é lido pela sua parte inconsciente. Você quer ver como eu faço você entender isso? Não pense numa flor verde. Não pense, tá? Uma flor, uma rosa verde. Não pense numa rosa verde. Não tem como, porque eu falei não pense, e você, supostamente o não é negação, é para você não pensar, e quando eu falei rosa verde, você pensou. Eu falei não pense em rosa verde, o não no seu inconsciente ele desaparece, e fica pense rosa verde. E você imediatamente, no seu inconsciente, você cria a informação, né, que passa até a informação do seu consciente, você consegue ver a rosa. Embora eu tenha pedido para você não fazer isso. Então, você criar um objetivo no negativo, não quero engordar, não quero comer demais, não quero ser uma pessoa que não tenha pontualidade. Eu não quero. O não apaga. Então, faça o seu objetivo, crie a sua meta sempre no positivo. E assim eu concluo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas importantíssimas, 7 pontos fundamentais para que você tenha uma capacidade de formular objetivos, atingindo, então, com mais facilidade. Trazendo a área consciente, 5%, com a área inconsciente, 95%, para trabalhar em conjunto o seu objetivo final, sem auto-boicote da parte inconsciente. Entenda, auto-boicote, nós fazemos isso muitas vezes, inconscientemente, não porque eu tenho uma parte má dentro de mim, mas é uma parte que me protege. Protege como, Maurício? Coisa absurda. Protege sim, porque ele quer te manter ali na zona de conforto, uma zona de proteção, uma zona que não dói, mas é uma zona que você não cresce. Então, todo sacrifício, todo crescimento requer sacrifício, requer dor. Mas no final, essa dor passa e o seu resultado fica. Ele é atingido, certo? Muito obrigado, um grande beijo a todos vocês, um grande abraço, obrigado pela vossa atenção.